dias do ser humano. Às vezes a pessoa pensa assim, está perto, pastor. Está perto do arrebatamento da igreja. Mas o fim de todas as coisas ainda tem um tempo ainda mais. Mas para a igreja está encerrando aqui na terra. Poucos minutos, poucos segundos ou centésimos de segundos restam para a volta de Jesus. O texto que foi lido em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 até o 10, ele nos fala sobre a igreja de Filadélfia, onde o Senhor é uma igreja sem reprovação, é uma igreja que atentava para a vontade de Deus, não misturava com o mundo. E aqui ele vai nos dizer assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós falamos do arrebatamento, 2 quarta-feiras, e hoje nós vamos falar, após o arrebatamento, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. Ou seja, a igreja estará guardada. Enquanto isso na terra, o que acontece? O que está aqui, Apocalipse 3 e 10. Como você guardou a minha palavra, como você não envergonhou da minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação, da hora da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Os irmãos lembram que Deus guardou, olha para você ver, Deus guardou Noé, sim ou não? Deus guardou Noé e a sua esposa, seus filhos e sua nora. 8 almas foram salvas, enquanto os demais foram destruídos. Então, é uma simbologia. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra antes da destruição. Então, Deus sempre avisa. E a igreja, o povo, o mundo, está sendo avisado. Jesus está às portas. Jesus está voltando. O que detém ainda que Jesus ainda não voltou? O que detém? Nós vamos estar vendo nessa noite sobre essa grande tribulação. Nos dias de Noé, foi tribulação, não foi? Morreram todo mundo afogado. Agora você imagina a grande tribulação que nunca houve nem haverá dia como haverá nesse período. Já fala grande, tribulação já é ruim. Você imagina grande. Grande porque vai abranger a terra inteira. Todo o globo terrestre vai ser punido por Deus. Vai ser punido pelo Senhor. Alguns acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Mas se a igreja já está sendo provada em negar o mundo, abandonar o pecado, por que ela seria provada na grande tribulação? Se ela está se guardando, se ela está se reservando para o noivo. Então não havia necessidade. Aí aqui ele fala, eu vou te guardar da hora da tentação, ou seja, a igreja será guardada. O povo de Deus será protegido, será levado pelo Senhor. Isso nós temos provas do arrebatamento, e nós temos simbologias do arrebatamento também, na vida de Enoque. Nós temos Noé na arca, que foi guardado na hora da tribulação. Nós temos Ló, que foi guardado na hora da tribulação em Sodoma e Gomorra. Então são coisas que
mostram que a palavra de Deus vai se cumprindo dia após dia. E nós vamos falar então sobre a tribulação, a grande tribulação. Os fiéis nas igrejas de Cristo serão preservados do tempo da provação. Irmãos, não é placa denominacional que vai subir. Existem igrejas que dizem assim: nós somos detentores da graça. Nós somos detentores da salvação. A salvação só se acha aqui. Aí se você for daqui para lá, você batizou aqui, você tem que batizar lá de novo, porque o batismo das outras igrejas não vale, porque só eles têm a chave do reino dos céus. E nós sabemos que não é a igreja que salva, não é placa. Nós temos que estar filiado em uma igreja, mas não é a igreja, placa denominacional, que vai levar. Se alguém estiver confiando em placa, pode tirar, né, o olho da placa, pode servir a Deus no local, mas a salvação é só pela graça e por intermédio de Jesus Cristo. Então, todos os fiéis em Cristo serão preservados, serão levados. Tem um hino da harpa que fala assim: quando os lá da China, os quantos lá da Índia, de todos, se encontrarem no mesmo lugar, né? Dos 5 continentes, todo mundo reunido no mesmo lugar, onde não há distinção, onde não há diferença. Mas os demais estarão aqui na terra passando pelo período da grande tribulação. E eu já disse aqui para os irmãos, o primeiro a sentir que começou a grande tribulação, vamos ver se os irmãos estão lembrados quem que é? Os desviados. Eles que vão sentir primeiro, porque para o mundo vai ser uma coisa normal. O dia vai continuar normal para o mundo. Para quem, né? Agora, para quem conheceu o Evangelho, para quem já ouviu falar que Jesus vai voltar, e de repente Jesus volta, a grande tribulação já começa para ele. Ele fala: e agora? E agora? O que eu faço? Vou ser perseguido pelo anticristo? Vou ser perseguido pelo movimento? Eu vou ser pelo sistema? Os irmãos podem ver aí que o sistema do anticristo está trabalhando no mundo inteiro. Não é só no Brasil, irmãos. É um sistema pesado, é um sistema que é mundial. Quando fala anticristo, ele se opõe a tudo que é certo. E você pode ver, o nosso país, tudo que é certo está sendo errado. E tudo que é errado está sendo certo. Bandido sendo solto, que pega aí 30, 40, 400 anos de prisão, sendo solto, enquanto o outro vai preso por nada. É o sistema do anticristo, é o poder do anticristo que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Nós pregamos tanto, eu lembro, quantas vezes pregamos mensagem há 10, 20 anos atrás sobre isso, e não sabendo que seríamos nós, a geração que iria ver isso. Nunca imaginava que nós iríamos ver a geração que presenciaria ou faria parte do arrebatamento, e uma outra parte que não faz parte do arrebatamento, vai ver a manifestação do anticristo. E ele se opõe a tudo que é de Deus, irmãos. Ele se opõe a tudo que é de Deus, ele se opõe. Os fiéis nas igrejas de Cristo serão preservados no tempo da provação. Lucas 21 e 36. Lucas 21 e 36. Glória a Deus.
Olha para você ver Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e que está em pé diante do Filho do Homem. O que o evangelista Lucas ele fala? Vigiai, pois, em todo tempo. Fazendo o quê? Orando, para que sejais havidos por digno de evitar, ou seja, de você não participar do que vai acontecer. Quer dizer, fica vigilante, orando, para que vocês achem havidos ou dignos de poder estar fazendo parte da noiva e evitar todas estas coisas. Hoje, irmãos, tem como evitar esses problemas. E como evitar? Eu vou evitar fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Irmão, não, olha aqui, preste atenção. Não é, pastor, eu não perco um culto, eu não perco. Irmão, nós temos que vir na igreja, não podemos perder nenhum culto, temos que estar no culto. Mas antes de eu estar no culto, eu tenho que estar na onde? Na presença de Deus. Do que adianta eu vir na igreja e não estar na presença de Deus? Do que adianta eu vir na igreja e não ter o nome escrito no livro da vida? É perca de tempo. É perca de tempo. Então Lucas ele fala, vigiai, né, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar o quê? Em pé. Diante de quem? Do Filho do Homem. Quantos já se curvaram? Quantos já se prostraram espiritualmente, irmãos? Quantos já caíram espiritualmente? E não faz força para se levantar. Vai ter que enfrentar isso aqui. Vai ter que enfrentar. Agora, você imagina bem. A grande tribulação começa assim. Família está com 5 na casa. 5. 2 crentes e 3 não crente. Ou crente afastado. O pai, a mãe, levado. Os filhos, deixado. Os filhos, aguardando, esperando o pai, a mãe, voltar do culto ou voltar de algum lugar. E não chega. Liga, não atende. O que aconteceu? Isso não é historinha, irmãos. Jesus prometeu, eu vos levarei. Ele não falou, eu vim ficar com vocês aqui. Eu vos levarei. Nós vamos ser levados. Nós vamos ser tirados. Aí começa a grande tribulação para aqueles que ficou. Você imagina, eu fico pensando assim, o filho tem tudo, a mãe faz tudo, o pai faz tudo, mas eles não querem Jesus. Eles não querem a casa de Deus. Aí Jesus volta, começa a grande tribulação para eles, porque tudo que eles tinham na mão não tem mais. Tudo que eles tinham para aproveitar não vai ter mais. Eles vão ter que agora se virar e vão ter que enfrentar o anticristo. O anticristo, que nos 3 primeiros anos e meios do anticristo, será um período de paz. Ele vai fazer paz mundial. Os irmãos podem ver que já está tendo um tratado de paz já. Já está tendo um tratado de paz. A hora que esse tratado de paz acontecer, a igreja. Aí o anticristo faz um tratado de paz por 3 anos e meio. Só que no fim dos 3 anos e meio ele corrompe. Aí ele vai exigir, sabe o quê? Adoração. Todo mundo vai ter que adorar ele. Todo mundo vai ter que aceitar a marca da besta. Todo mundo vai ter que aceitar. E o que não aceitar, pastor, o que acontece? Se você aceitar, você negou.
para sempre a fé. Apostar todo de vez. Mas a igreja não está aqui não, irmãos. Fique tranquilo, a marca da besta não é para o tempo da igreja. Já apareceu tanto chip, já apareceu tanta coisa. A marca da besta pode ser o domínio total do poder satânico da mente das pessoas. Na fonte, na testa. O domínio, o sentimento ruim, sentimento mal das pessoas. Aí as pessoas vão ficar assustadas. Por quê? Igrejas vazias, poucos membros, poucas pessoas. E você imagina assim as primeiras horas deste acontecimento. Quarta-feira passada nós estávamos alegres aqui ouvindo sobre quando o céu abrir. Deus operou que o céu abria, a igreja entrando, todo mundo de branco entrando no céu. Só que aí a igreja foi. Só que aqui embaixo começa essa desordem. Por que a gente ensina a palavra de Deus, irmão? Para as pessoas ficarem firmes. Você imagina bem, você tem medo todo mundo tem medo de enfrentar um juiz, de enfrentar um promotor, de ir diante de um tribunal, todo mundo tem medo. Agora você vai ter que, e outra, as autoridades do mundo todo estarão a favor de quem? Do anticristo, é o domínio total. É o domínio total. Você imagina naquela época, nós vamos chegar lá na frente, da grande tribulação, que ninguém compra e ninguém vende. Para comprar tem que ter o quê? A marca, na testa ou na mão direita. Identificação. Aí como a pessoa foi cristão durante um tempo, e ele falou, eu não posso aceitar. Aí ele não aceita, o que acontece? Você é do Messias. Você é do Messias. Vai negar? Vai aceitar a marca? Você pensa bem. Haverá muita morte. Muita morte. Já fizeram tantos filmes sobre isso, deixados para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas é bem pior do que aquilo. Bem pior do que isso. Então, irmãos, a salvação hoje é de graça. É pela graça, pela misericórdia. É viver firme. Eu já preguei para pessoas que falaram, não, eu vou, na grande tribulação, eu vou ser salvo. Se não está sendo salvo hoje, que é só vir na casa de Deus, levantar a mão, entregar a vida para Jesus e viver para Ele, não está querendo, na hora que tiver com uma escopeta no nariz, tiver com um canhão mirado no rumo dele, você vai conseguir ser crente. Hã? Não vai conseguir. Vai negar. Os irmãos viram esse dia agora? Mais de 7.000 cristãos mortos porque não negaram a fé. Morreram, mas não negaram a fé. Perderam aqui, mas ganharam lá. É melhor perder aqui e ganhar lá, do que ganhar aqui e perder lá. Porque Jesus fala assim, quem perder a sua vida, perderá, né? Mas a achará. E nós achamos a vida. Então, veja bem, irmãos. Você pensa bem, você chegar no comércio, porque no período da grande tribulação, a vida vai ser normal. Todo mundo acha, vai ser normal. Compra, venda. Filhos vão nascer na grande tribulação. Você imagina bem, você com um bebezinho, 1 ano, 2 anos, nasceu nesse período, você precisar de leite. E chegar no supermercado, eu quero leite. Passa aqui no Mauser. Põe o braço no Mauser aqui. Na testa. Tipo, olha, você não tem.
Cadê? Cadê? Não, eu sou crente. Aqui um, aqui, ó. Lembra de Pedro? A tua fala te condena, você é um deles. Não, eu nunca vi ele não conheço ele não. Muitos vão negar Jesus naquele dia. E hoje já está negando hoje que você não tem pressão você tem pressão do caipiroto e da carne, mas do homem não. Agora naquele dia vai ser difícil. João 14, do 1 ao 3, o que Jesus fala? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e eu vou levar os escolhidos. Irmão, só vai os escolhidos. Ué, pastor, então é predestinado. Não, os escolhidos é porque aceitou, irmão. Deus escolheu todo mundo para a salvação, mas não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer. Você pode ver. Quantas vezes você já convidou pessoas para vir na igreja? Quantas pessoas já até morreram e não vieram na igreja? Quantas pessoas que eu fui no hospital, fiz o apelo, não quis aceitar Jesus e morreu ali naquela cama sem entregar a vida para Jesus? E aí? Eu tenho a minha religião. Religião não salva, religião condena. Quem está acabando é os religiosos. Nós temos que viver o evangelho, nós temos que viver a palavra de Deus. Eu sou muito religioso, pode ser um caminhão de religioso. Se não tiver Jesus, não tiver a palavra, tempo perdido. Eu faço boas obras. Não adianta. Faz boas obras, mas não tem Cristo, não tem fé. Não adianta. Mas eu sou bonzinho. Irmão, nossa, tá lá no inferno tem um tanto de gente bonzinho. Que foi bonzinho na terra e foi parar lá. Não, pastor, não vai não. Não quis Jesus, é bonzinho para os outros. Mas negava Jesus. E Jesus fala bem claro, quando Jesus estava vivo ainda, ele fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos anjos. Te conheço não. Não, eu era da colheita. Que colheita? Nem te conheço. Senhor, mas eu pulava lá, Senhor, tinha dia que eu rodava lá. Nunca te vi. Eu trouxe um tanto de gente para a igreja, ganhei, não te conheço. Você pensou? Te conheço não. Senhor, eu tocava, eu pregava, Senhor, eu falava em língua, Senhor. Não te conheço. Eu expulsei demônio. Não te conheço. Porque a pessoa pensa que é ele que expulsa o demônio. O demônio sai, irmão, é no nome de Jesus, não é por causa de nós não. Se fosse por causa de nós estava roubado. Era uma coça por dia que nós tomávamos do inimigo. Mas é Deus, é Jesus, é o nome de Jesus. Aí vai ter que encarar. Aí você imagina, irmão, eu fico pensando assim, As pessoas falam que isso é fábula. Mas não é fábula. O arrebatamento é tirado, é um rapto. É tirado com força. É tipo de um sequestro relâmpago. Ninguém vê. Aí, pensa bem. O Senhor tira um maquinista que está dirigindo um trem de ferro. O Senhor tira um que está lá em cima no avião. O Senhor tira outro que está lá no leme do navio, O outro levei de bicicleta para a rua.
Os outros falam, que a bicicleta andando sozinha na rua. Você imagina? Não, pastor. Você imagina você indo embora para sua casa do culto, de repente, o carro. Pastor, vai estragar aqui, para mim pode arrebentar tudo, já fui embora. Deixa aí para o anticristo para quem ficar aqui na terra. Tem gente que gosta de terra, quer morar na terra, fica com tudo. Por isso que o Senhor fala que nós devemos juntar tesouro na onde? No céu, não é na terra. Porque a nossa morada não é, irmão, aqui é passageiro. Aqui é passageiro, aqui é só um período. Você pode ver. Tem uns que com um dia de vida morre, outros já morrem com 100 anos, 105, 110 anos. É passageiro. Pensa se você souber, nossa, eu vou durar 70 anos. Se eu for durar 70, faz só 15. E 15, ó. Não é? Aí eu estou jovem ainda. Eu estou com 20 e pouco. Mas passa rápido. Então é preparar para não ficar aqui. Pensou, você lá pagando boleto lá na fila do... Onde que é? A moça está batendo lá. Cadê o senhor que estava aqui? Olha, não sei. Não sei. Olha, ele estava na frente do senhor. Não, ele não saiu, não. É? Essa botina aqui, de quem que é? Nossa, o meu marido foi lá na lotérica pagar o negócio, não chegou até agora. Vou ligar para ele, não, onde quer estar? Ligo para ele. Deixei ele, hoje eu arrebento ele. Ih, já, ó. Já foi embora. Foi no céu morar com Jeová. Foi. Vamos mais. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e o 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 2 e o 4. Do 2 ao 4. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha aí que coisa. Paulo, ele fala assim, irmãos, por isso também nós também gememos, desejando ser revestidos do quê? Da nossa habitação. Que ele fala que é do céu. Corpo humano, irmão, não aguenta. Você vê, eles vão na lua, eles não aguentam muito. Passa mal no espaço. Então, carne e sangue não é do céu. Como é que você vai fazer oxigênio? Aí Paulo fala, nós estamos gemendo, querendo ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E aí nós revestimos. Aí ele fala, se todavia, estando vestido, não formos achados o quê? Nus. Pastor, então na hora do arrebatamento, se eu estiver tomando banho, não tem nada a ver, irmão, isso aqui não é nudez de roupa, não. Nu aqui é sem a santidade, sem a vontade, sem a veracidade da palavra de Deus. Não é estar sem roupa, não. Tem gente que fala, eu vou tomar banho de roupa. Eu vou dormir de terno para paletó, porque se Jesus voltar. Ué.
Ele vai buscar a sua consciência, a sua alma, o seu espírito. Consciência limpa, coração limpo, alma pura. E espírito ligado com o Pai. É isso que ele vem buscar. Essa carcaça aqui vai ser transformada. Mas nós não podemos ser achado, né? Como se diz, desprovido da graça de Deus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que tabernáculo? Nosso corpo. Nós gememos. Nós gememos. Por quê, irmão? Nós nascemos bonitinho, né? Não é? Nossa, que coisa mais linda. Às vezes é feio para chuchu. Todo mundo, nossa, que coisa mais linda. Mas lá dentro, acontece isso. Meu Deus do céu, eu falei para não desanimar, mas... Nós nascemos, aí, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, e vamos nos envelhecendo. E Paulo fala, porque nós também, que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para o que é mortal seja absorvido pela vida. Pelo que morre, seja revestido pela vida. Não vou morrer mais. Aleluia. Não morrerei mais. Por isso que Jesus fala em João 11:25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você sabia que a morte é o veículo que nos leva para perto de Deus? Para quem está firme. Para quem não está, leva para perto do outro lugar. Então, se você quiser ir para perto de Deus, só falar, Senhor, quero ir para pertinho do Senhor. Estou pronto. Você quer? Ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu. Agora. Mas se falar assim, ó, quer ir hoje? Tem que morrer? Ah lá, irmão Deusara quer... Eu perguntava o Mirim assim, Mirim, você vai para o céu? Ele fala, não. Fala, por quê? Tem que morrer. Ele falava desse jeito. Tem que morrer. Né? Então, irmãos, Filipenses 3:20 e 21. Aí você vê, a igreja guardada da grande tribulação. Filipenses capítulo de número 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Isso aqui é tremendo, irmãos. Paulo fala assim, ó Filipenses, mas a nossa cidade está na onde? Nos céus. De onde aguardamos? Nosso Senhor. De onde aguardamos nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, o quê? O nosso corpo abatido. O nosso corpo é abatido, né? Tem dia que a gente acorda, dormiu, acorda cansado. Você passa dos 30, 40, 50, você tem que mudar o nome, você tem que chamar Eli da dor. É dor para todo lado, não é? Começa a aparecer. É dor no dedo, é dor na cabeça, é dor no braço, é tanta dor. Mas aí Paulo fala que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu. Igual o corpo de quem, irmãos?
Corpo de Cristo, corpo de Jesus, glorioso. Aí o nosso corpo vai ser igual ao de Cristo. Quando os discípulos estavam reunidos, escondidos dos romanos, porque os romanos queriam pegar eles, Jesus ressuscitou e foi lá onde eles estavam, e as portas estavam, e quem abriu para Jesus? Como que ele entrou? Pelo telhado? Hã? O Pedro, Jesus fez milagre na vida dele também, que passou por porta de cadeia também, tudo trancado. Você imagina bem. Jesus entrou lá, paz seja convosco. Então, pastor, quer dizer que eu também vou, a lei da gravidade não vai me atingir, não? Não, acabou, ué. Porque se a lei da gravidade fosse te atingir, na hora do arrebatamento, você metia a cabeça nesse forro aqui, ó, e caía já duro no chão. Agora você imagina bem, você está lá um prédio de 25 andares. Você está lá no primeiro. Que coisa, né? Encontrar com o Senhor. Então Paulo fala que o nosso corpo será transformado. Aí fomos embora. Começará depois que aquele que o detém for removido do caminho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 8 a 8. 2 Tessalonicenses 6 até o 8. E agora vós sabeis que o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um em que resiste, até que no meio seja tirado. Então seja revelado ao iníquo, quem o Senhor desfará pelo seu assopro, e da sua boca aniquilará pelo esplendor da sua vinha. Olha para você ver, Paulo fala aos Tessalonicenses: a vinda de Cristo é precedida da manifestação do anticristo. Mais para trás, você vai ver que Paulo fala assim, ó, que o anticristo não manifesta, e nem Jesus busca a igreja, sem que haja uma grande quê? Apostasia, né? Está aí, ó, versículo 3, 2 Tessalonicenses 2 e 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha, o quê? Apostasia, e se manifeste o homem o do pecado, filho da perdição. Quer dizer, a igreja não sai, ó, o anticristo não manifesta. O que detém ele de manifestar é a igreja. Aqui, irmãos, ó, fala que o império da injustiça já está operando, aqui, ó, porque já o mistério da injustiça opera. Você está vendo aí que está operando em todos os meios da sociedade, já está operando, já está fazendo o que tem de fazer. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem está resistindo esse sistema? Até agora. Todos os meios já se renderam ao sistema. Quem ainda não rendeu? A igreja. A igreja não rendeu ao sistema. Algumas já rendeu. Né? Mas muitos não se rendeu ao sistema. Porque o império da injustiça já está operando. Está aí, ó, no versículo de número 7. Mas antes fala: e agora vós sabeis o que detém, para que o próprio tempo seja manifestado. Mas antes fala, no versículo 4, quando se levantar o filho da perdição, o qual se opõe e levanta
contra tudo o que se chama Deus ou adora. Ele não vai levantar só contra cristão, não, tudo que é devoto a Deus, ou outro Deus, ou coisa, porque ele vai exigir adoração, irmãos. Ele vai querer ser adorado. Os irmãos estão vendo aí no homens que quer que todo mundo se prostre diante deles. Vocês estão vendo? Nós estamos vivendo isso. Se você ler o capítulo 3 do livro de 2 Timóteo, você vai ver as qualidades dos homens da atualidade. Só gente que não presta, irmãos. Me parece, olha, são várias qualificações ruins de homens dos últimos dias. Desobediente a pai e mãe. É muito. Quer ver? Eu vou até ler para os irmãos ver, para vocês verem o que está acontecendo. Extrema corrupção dos últimos tempos. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes. Irmão, o que é amantes de si mesmo? Pense só nele. Eu sou tal, eu sou. Vocês estão vendo aí as autoridades tomando poder, achando que pode, mas vai poder só até aonde Deus permitir. A hora que Deus bateu o pé, aqui chega, aí acabou. Líder. Aí fala, porque haverá homem amante de si mesmo. Homens o quê? Segue aí comigo. Avarento. O que é avarento, irmãos? Amante do dinheiro. Não come banana para não jogar a casca fora. É avarento. Mesquinho. Homens presunçosos, soberbos. Irmão, nunca vi tanta gente soberba igual nós estamos vivendo no tempo de hoje. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita a liderança, ninguém respeita a autoridade, ninguém não respeita mais. Blasfemos, desobediente a pais e mães. Isso não tem não, né? Isso é um sinal do fim, irmãos. Isso é um sinal de que a grande tribulação está chegando e a igreja está indo embora. Aleluia. Filhos desobedientes a pais e mães. É um tal de responder. Parece que quem é o pai é o filho. E o filho é o pai e o pai é o filho. Está desse jeito. É os sinais, é sinais. Ainda fala, ingratos. Os homens serão ingratos. Os homens serão o quê? Profanos. O que é profano? Faltar com respeito às coisas sagradas. Faltar com respeito às coisas sagradas. Irmão, quando você está aí, mascando um chiclete, depois você pega o chiclete e cola ele debaixo da cadeira, você está profanando. É falta de respeito. Tem vez que nós vamos lavar a cadeira aqui, tem pelota de chiclete. Isso é profanação. Você entendeu? Homens profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, que não têm reconciliação, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Você vê pessoas hoje, irmão, com piedade, usando o nome de Deus, aí todo mundo vai seguir aquele lá. A Bíblia manda afastar deles. Está cheio de falso. É lobo vestido de ovelha. Está cheio. E tem gente que não está vendo isso. Não está vendo. Mas as pessoas gostam mais do errado. As pessoas gostam mais. Aí voltando lá no 2 Tessalonicenses,
Fala-se o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vocês sabem onde que ele vai assentar? Lá em Israel, lá em Jerusalém, e vai comandar o mundo de lá, durante 7 anos, 3 anos e meio de paz, vai trazer solução para todo mundo, vai resolver o problema de todos, vai resolver mesmo, porque vai ficar um tanto de carro e casa vazia, né? Os crentes vão largar as casas, você não tem não, eu te dou uma, tem uma ali que está até com os móveis, tem até 2 carros na garagem, tá. Desse jeito. Você entendeu? Então, irmãos, ele se opõe. Tudo que mais vós lembrai-vos, que dizia quando ainda estava convosco, agora sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É quando Jesus vai voltar com a igreja. Lá na onde? Monte Sião. Quando o monte vai fender. E Jesus vai matar o anticristo com o assopro da sua boca. Aí é na onde que vai estabelecer o que? O milênio. Os 1000 anos de paz sobre a terra. 1000 anos de paz. Aí ele diz, então, a manifestação do anticristo na grande tribulação, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de quê, irmão? A personalidade do diabo vai agir na vida desse homem. É o próprio diabo na vida dele. Aí vai fazer sinais de mentira, prodígios de mentira. E todo mundo vai o quê? É o Messias. É o que nós esperava. É ele. É ele. É o Messias. E vão adorar a besta. Aí ele diz, versículo 10, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isso aqui vai ser para aqueles que não obedeceram a palavra, não quiseram aceitar a palavra para se salvar, vai cair na unha dele, e o que é que vai acontecer? Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam Irmãos, Deus vai permitir que o espírito do erro, lembra na época do Acabe, que eu preciso de persuadir o Acabe, aí sai um espírito e apresentou diante do Senhor, pode deixar comigo que eu, com o quê? Serei um espírito de mentira na boca dele, dos profetas dele. E os profetas de Acabe, de coisa, falavam todos a mesma língua, todo mundo profetizava a mesma coisa, ninguém podia profetizar diferente. Quem profetizasse diferente morria. Então o diabo vai, como se diz, encarnar nesse anticristo, que a gente não, às vezes já até nasceu, já está até aí já, mas não manifestou ainda. E também, se alguém quiser ver, para ver ele vai ter que ficar. Eu queria conhecer o anticristo, é só ficar. Eu quero conhecer Jesus, não o anticristo. Quero conhecer Jesus. Aí Deus permite o espírito do erro, irmãos. O espírito do erro para as pessoas serem, porque as pessoas dão mais crédito à mentira do que na verdade. Você fala a verdade, as pessoas acham a doutrina difícil.
Ah, não dá para seguir isso não, hein? Aí vem um com a mentira. Esse aí é bom. Esse é bom. Esse a gente pode viver do nosso jeito. Não é do jeito da palavra. Eu posso viver do nosso jeito. Lembra o dia que Jesus estava dando um discurso sobre ser o pão da vida? Sobre a ceia, que quem não comer da minha carne, beber do meu sangue tem vida. Aí o povo, o discurso desse homem é muito duro. E o que aconteceu? Abandonaram Jesus aí. Eles achou que era só multiplicar pão, achou que era só pesca milagrosa e tudo mais. Aí Jesus olha para Pedro e fala, e vocês? Vocês não vão seguir eles não? O que eles falaram? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Se só para onde nós vamos, não tem lugar para nós ir não, hein? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, irmãos, você pensa bem, manifesta o anticristo, a igreja foi embora, 7 anos de festa no céu, nas bodas do Cordeiro. Vai ter churrasco, pastor? Não sei. Hã? Eu só sei que nós estaremos num corpo glorioso. Aí não vai ter que tomar losartana, não vai ter que tomar atorvastatina. Vai ser cronológico? Não vai ter que tomar injeção, glória a Deus. Porque nós estaremos transformados. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas quem estiver aqui na terra, pode gritar pai, pode gritar mãe, vai ter que submeter ao governo do anticristo. E o governo, você está achando assim, a pessoa já acha a ditadura difícil, né? Não é? Quando um país é ditadura, já é difícil, né? Do anticristo vai ser pior do que ditadura. Você pode ver que nós tem país aí que o povo tem que adorar o chefão, senão senão eles é morto, o cidadão é morto. Então, eles vão ter que adorar. Quem ficar aqui vai ter que adorar, ter que prostrar diante das atitudes do anticristo. Mas você fica feliz, irmão, porque se você e eu permanecer fiel, a grande tribulação não é para nós. A grande tribulação é para quem ficar. Ficou, vai experimentar a grande tribulação. E é grande mesmo a tribulação. Pedro vai chegar a dizer, porque vai ser tempo de guerras, bombas atômicas, bombas químicas, né, que só de respirar a pessoa já morre. Você entendeu? Porque a terra vai estar no caos. Vai estar no caos. Mas Jesus ainda não voltou não. Ainda tem tempo. Quem sabe você que está assistindo, está afastado dos caminhos do Senhor, é noite de reconciliação, é noite de voltar para a presença do Senhor. Enquanto o arrebatamento não chegou, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Por isso, irmãos, que a gente nunca deve dormir com raiva de ninguém. A gente não pode dormir com Paulo fala, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque não durma irado, porque você não sabe se vai ser recolhido naquela noite. E se você for recolhido naquela noite, dormiu com raiva, com ódio, é igual o casal de vez em quando dá umas briguinhas, né? Aí fica lá emburradinho, um para um lado, outro para o outro. Um vira
para o lado da cama, o outro vira para o outro lado. Aí um não quer humilhar, o outro não quer humilhar. E Jesus volta naquela noite, tchau, já era. Vai lá, o menino está lá na cama, vai lá ver se... Cadê o nenenzinho que estava aqui? Roubaram. Roubou não, foi embora. Mas lá não vai ser todo mundo igual. Vai chegar lá, vai ter gente desse tamanho. Vai ser todo mundo corpo glorioso, transformado. Mas eu não sei, irmãos. Eu não sei. O Espírito de Deus fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, reconcilia. Em nome de Jesus. Não está no assunto aqui, mas o Espírito de Deus nos levou até esse, porque não durma com raiva de ninguém. Durma não. Faz as pazes. Às vezes você passou raiva com o patrão, passou raiva com o filho, passou raiva com a esposa ou com o esposo. Ó, antes de dormir, mas é muita humilhação. Humilhação é ficar aqui. Olhar um na cara do outro, é porque é assim, aí briga, fica de mal um dia, vira para um lado, vira para o outro. E se Jesus voltar nessa hora, depois no outro dia está lá no maior love. Né? No maior love. Então, reconcilia hoje, me perdoa em nome de Jesus, porque se Jesus voltar essa noite, do jeito que eu estou com o meu coração, eu posso ficar. Então, por isso que Paulo fala, não deixe o sol, não durma, não deixa passar de um dia para o outro, não. Porque a morte, ela não manda recado. Estou te buscando hoje, hein? Te prepara. Não, chega e não dá nem tempo de você pedir água. Você só vê o gelo começando de baixo para cima, vindo entrando no seu... Começa a morrer lá dos pés para cima, ó. Vai gelando. Ixi, agora o irmão começar a gelar o pé e vai... Eu estou morrendo. Que Deus nos guarde, irmão, em nome de Jesus. Deus, agora